bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Queremos aqui nessa série de vídeos que nós estamos gravando sobre os livros poéticos, livros sapienciais, agora vamos gravar sobre o livro de Jó, né? O livro de Jó. E o livro de Jó é um livro poético, né, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, e sem sombra de dúvida você já sabe. O estudo bíblico do livro de Jó revela como Deus é soberano sobre todas as coisas e cumpre seu propósito, mesmo através do sofrimento, né? Então demonstra um Deus que é soberano em todos os sentidos, dentro dos capítulos, dentro das páginas, dentro do conteúdo do livro de Jó. Na verdade, o livro de Jó explora justamente a questão do sofrimento do justo, né? O livro traz um quadro da vida de Jó, um homem justo, piedoso, que, com a permissão de Deus, acabou passando por intenso sofrimento. Então, nós vamos analisar a questão do autor do livro de Jó, a data do livro de Jó, né? Então, a identidade do autor do livro de Jó é um dos assuntos que desperta maior curiosidade entre os estudantes, né, da Bíblia Sagrada. Isso porque não há quase informações a respeito de quem foi a pessoa que escreveu o livro de Jó. O livro inclui muitos discursos de Jó, de seus amigos, mas não existe nenhuma evidência de que um deles tenha sido o escritor, né, do livro. Se o autor do livro de Jó é desconhecido, o mesmo também pode ser dito da sua data de composição. Não é possível afirmar com exatidão quando o livro de Jó foi escrito. Além do mais, uma coisa é a data em que a história registrada no livro aconteceu, né? E outra coisa é a data em que o livro foi escrito ou foi produzido de forma como temos hoje na Bíblia. Mas uma coisa de já que devemos ressaltar e dizer com destaque, entendeu? É a questão de pegar um livro extra-bíblico, ainda que no texto não diz, né, quem escreveu, né? Mas segundo o Talmud judaico, segundo a tradição judaica, né, que precisamente quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, né? E Moisés, onde que Moisés aprendeu, ouviu dessa história acerca de Jó? Possivelmente foi na época que ele teve os 40 anos na casa do seu sogro, Jetro, em Midian, né? Ele pôde ouvir acerca da história de Jó e compôs esse livro, né? Segundo o Talmud, né? Posso até pegar a questão também de um livro que estou aqui na mão aqui, que traz esse registro. O Talmud, como já vimos, no capítulo 3, considera Moisés como seu autor e afirma ainda que Jó era da mesma época que Moisés. A tradição data essa obra em meados do século 15 a.C., né? Uma base para se pensar, mas já que o conteúdo não diz quem é o autor do livro, ok? Não diz. Bom, então, a história de Jó aparece, né? A história de Jó parece passar no tempo patriarcal. Isso porque o livro de Jó deixa implícito que Jó viveu perto dos 200 anos de idade, né? Segundo registrado no capítulo 42, 16. Jó também desempenha o papel de sacerdote da família, algo que ocorreria só no período patriarcal. Além disso, as riquezas de Jó não era contabilizada em ouro e prata, mas pelo tamanho de seus rebanhos, né? As riquezas que ele tinha. Então, talvez Jó tenha vivido num tempo anterior a Abraão, ou contemporâneo dele, ou então pós também Abraão, nessa época de Moisés. No entanto, o que de fato se sabe é que ele tinha conhecimento do verdadeiro Deus da época, né? A gente poderia colocar Jó ali entre o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 lá do livro de Gênesis, né? Possivelmente a gente poderia colocar ele assim para conjecturar e pensar sobre essa questão. A questão que ele pôde ter vivido, né? Ele viveu bastante tempo, como está registrado aqui no capítulo 42, 16, entendeu? Quem sabe ele viveu perto dos 200 anos de idade, possivelmente, né? Depois de toda aquela provação. Mais uma vez que Jó provavelmente tem vivido nessa época dos patriarcas, né? Ele também era o sacerdote da sua casa, então naquela época não tinha um sistema sacrificial mosaico estabelecido na lei. Então
ele é anterior ao povo de Israel, né? Ele é anterior ao povo de Israel. Uma das coisas também que tem que analisar também dentro do livro de Jó, né? Também dentro do livro de Jó, é a questão do autor viver um período posterior ao tempo do patriarca, como já foi falado. É a questão de Javé, aparece a referência de Deus como Javé, o nome divino da aliança com Israel. É uma das questões também a ser analisada. Tá? Portanto, tudo indica que o autor do livro de Jó era um israelita, né? Era um israelita. Então, possivelmente, pode ter sido Moisés segundo o Talmud. Pelo estilo de escrita, muitos eruditos têm sugerido que esse autor escreveu entre o tempo de Salomão e o período aproximadamente entre o exílio, né? Isso é outra conjectura para se pensar também, no ano 970, 586, alguém já até falou, não, possivelmente foi Salomão que escreveu, mas não temos evidência. Uma época em que houve grande desenvolvimento na literatura poética e de sabedoria em Israel, né? Então se fica nessa questão aqui para se analisar o livro de Jó, né? Que é o livro de Jó que a gente coloca o seguinte, o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, a gente pode colocar ele também do lado, a gente poderia colocar o livro Gênesis, depois vem Êxodo, né? Poderia colocar o livro de Gênesis e depois o livro de Jó, que ele é tão antigo quanto o próprio livro de Gênesis, né? A mensagem do livro de Jó. A mensagem do livro de Jó mostra que Deus permite que o justo sofra, sem que isso seja um problema para a infinita bondade e justiça de Deus. Nesse sentido, o livro de Jó desenvolve esse tema de modo a responder os principais questionamentos a respeito do porquê o justo sofre, né? Então, o livro de Jó antecipa um argumento muito utilizado que diz que o justo sofre porque Deus não é plenamente justo e bom. Mas o livro de Jó responde de forma clara que esse tipo de entendimento não faz sentido, porque apesar do sofrimento justo, Deus é totalmente justo e bom, né? Então vamos colocar o seguinte, uma análise. Com o livro de Jó testifica de forma indiscutível a respeito da bondade e da justiça de Deus. Alguém pode argumentar que o justo sofre porque Deus não é capaz de livrar do sofrimento. Em outras palavras, quem pensa assim coloca em dúvida a soberania de Deus, né? A soberania de Deus. Mas uma coisa também a gente pode estar analisando também, a questão do livro de Jó, né? Estou até com um livro aqui, a questão para se pensar mais um pouco, aprofundar. Os interesses antigos identificam o patriarca Jó com um certo, né? Jobade, né? Descendente de Esaú, 36. Há outro personagem chamado Jó, descendente de Issacar, 46 e 13, identificado posteriormente pelo nome de Jazube. Mas nada há que possa confirmar qualquer um desses personagens como o patriarca Jó. Seu nome hebraico, né, é de origem certa. Na Septuaginta, o mesmo nome do principal personagem do livro. Esse nome pode significar voltar, retornar ou arrepender-se de sua origem, né, de forma o verbo. A palavra de origem árabe, né, aba, visto que Jó era do norte da Arábia. Seu significado pode ainda ser perseguido, o inimigo. Se sua origem for do verbo hebraico, a primeira ideia parece ser a mais aceita. Olha lá. Na versão siríaca, esse livro está entre Deuteronômio e Josué, em virtude de sua antiguidade. No cano judaico, é o segundo da ordem dos hagiógrafos, logo depois dos Salmos. Olha a situação. Em nossas edições da Bíblia, esse livro aparece entre Esté e Salmos, como na Septuaginta. Então, depende da tradução e depende da edição e da colocação de que vai colocar. Como eu já coloquei no início, possivelmente era para ele estar do lado do livro de Gênesis, segundo a sua antiguidade. Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. As evidências internas da sua antiguidade são amplas, né? Não faz menção do povo de Israel. Jó mesmo é quem faz o sacrifício, prática anterior ao sistema formal de sacrifício. A presença frequente de 31 vezes o nome divino, Shaddai, tá? Todo-poderoso, muito comum na era patriarcal. Riqueza medida pelo número de gado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 jumentas, né? Não, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Alguns expositores acreditam que Jó seja alusão à destruição de Sodoma e Gomorra. Isso colocaria sua autoria no período dos patriarcas, né? É toda uma base conjectural.
Vamos colocar a data de sua autoria incerta. Né? Qualquer data entre os períodos do governo humano e patriarcal pode ser aceita. Sua autoria é atribuída ao próprio Jó. Outros acreditam sua composição a Eliú. O Talmud, como já vimos no capítulo 3, não considera Moisés como seu autor. Afirma ainda que Jó era da mesma época que Moisés. A tradição data essa obra do século XV, né? Então temos aí quem escreveu foi Eliú, quem escreveu foi o próprio Jó, entendeu? Tem toda uma escola de interpretação relacionada a esse livro. O conteúdo do livro, né? O livro narra a história do sofrimento do patriarca que leva seu nome. É uma coletânea de pensamentos provenientes dos diálogos de Jó com seus 3 amigos ou consoladores, né? Elifaz, Bildade e Zofar. Dentre essa discussão, o quarto personagem chama Eliú. Está dividido em 4 partes principais. Os 2 primeiros capítulos formam a introdução histórica do livro. A primeira parte desse discurso, debate, os diálogos, né? Começa com Elifaz, Jó lhe responde. Depois Bildade faz também o seu discurso, Jó também da mesma maneira. Ele responde, em seguida Zofar apresenta o seu discurso e Jó dá a resposta lá no capítulo 11 e 14. Nessa parte o tema do discurso é Deus. Elifaz enfatiza a santidade e a bondade de Deus. E Bildade discursa a respeito da justiça de Deus. Zofar sobre a sabedoria divina. Jó responde a cada ponto desses discursos, né? Então, é a questão do livro de Jó sendo analisada aqui como um dos livros poéticos. A segunda parte versa sobre o destino do ímpio e segue o mesmo padrão da parte anterior. Elifaz, Bildade e Zofar. Esses discursos são intercalados com as respostas de Jó. Na terceira parte, Jó responde às acusações de Elifaz, Bildade, Zofar não aparece. No capítulo 27 e 31, Jó é quem fala. Nos capítulos 32 e 37, Eliú profere uma série de acusações contra Jó. Os capítulos 38 e 41 registra a resposta de Deus ao patriarca. O capítulo 42 é o epílogo do livro, mostrando o último estado de Jó. O livro de Jó é o retrato do sofrimento humano. Alguns afirmam que o livro foi escrito para responder à pergunta: por que sofre o justo? Mas essa pergunta não é respondida nem em Jó e nem em outro livro da Bíblia. Então, não é esse o objetivo de Jó. Nunca vamos compreender totalmente o problema do sofrimento humano. O importante é estar em comunhão com o Senhor Jesus e andar com Deus e nunca se apartar de Deus como Jó fez. Nenhum livro da Bíblia causa tanto impacto na humanidade. O historiador ensaísta britânico Thomas, considerou o livro de Jó como o livro de todos os homens que brilha a verdade em tudo, tanto nas coisas materiais como espirituais. Uma das questões básicas aqui que a gente pode analisar, penso que não há na Bíblia ou fora dela coisa alguma de igual mérito literário. Então, o livro de Jó é magnífico e sublime como nenhum outro livro da história, o livro singular sobre a história de um justo. A sua historicidade. Há discussões sobre a historicidade de Jó, se ele de fato existiu. O Thomas Hobbes negou a existência de Jó. Outros usam o cenário celestial da conversa entre Deus e Satanás. O uso dos números 3, 7 e os múltiplos de 10 para apresentar os membros de sua família e sua riqueza. O diálogo de Jó com Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú revela uma linguagem fora do padrão natural da vida diária. Isso é muito pouco para destruir a historicidade do patriarca Jó. Nada disso interfere na historicidade do texto. Vamos pensar aqui o seguinte: o patriarca Jó é citado em outras partes da Bíblia como personagem da história real e não como alegoria. Foi citado juntamente com Noé e Daniel lá em Ezequiel capítulo 14, 2 e 10. Sua história é mencionada na Epístola de Tiago, capítulo 5 e 11. O livro de Jó é citado no Novo Testamento como parte da Escritura Sagrada, além das referências indiretas e da esperança messiânica. É o livro de Jó. É um personagem histórico, não é um personagem mítico, E tem toda a estrutura aqui do livro de Jó para se pensar e analisar a estrutura do livro, O esboço começa aqui a boa reputação de Jó, no capítulo 1, diálogo entre Deus e Satanás, no capítulo 1 ao 2, os consoladores de Jó, do capítulo 2 em diante, as lamentações de Jó, no capítulo 3, debate sobre o sofrimento de Jó, no capítulo 4, discurso sobre Deus, no capítulo 4, discurso sobre o homem, no capítulo 15,
discurso sobre o destino do ímpio no capítulo 22 e 31, discurso de Eliú no capítulo 32 a 37, discurso de Jeová no capítulo 38 e 42, né? E no final, Jó intercede por seus amigos no capítulo 42, restauração da saúde e da prosperidade de Jó. Isso que é o livro de Jó, que a gente possa pensar e analisar dentro do cumprimento, né? Essa idade que Jó pôde ter vivido, esse prolongo de sua vida, né? Ele viveu muito tempo e Deus pôde honrar e abençoar Jó como algo muito especial para a sua vida, né? Parte muito especial da sua vida, que a gente pode fechar aqui o direcionamento, a importância que o livro tem para os nossos dias de hoje, para se pensar, para se analisar e ver a importância que o livro está para nós. Aqui eu quero fechar sobre esse livro. Muito obrigado, shalom e até o próximo.